Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso História Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, você está no lugar certo. Eu sou Custódio, e a gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, sempre com um convidado, uma convidada super especial, como eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Antes de apresentá-la, obviamente, queria convidar todo mundo aí a seguir a gente no YouTube, para toda vez que a gente tiver sininho, toda vez que a gente tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E não deixa também de seguir a gente nas redes sociais, porque além do episódio longo, a gente solta também vários cortes deles, também nas redes de social, tá bom? Bom, nossa convidada de hoje é autora da coleção de contos Perifobia, finalista do Prêmio Rio em 2019 e do romance Rua do Larguinho. Seu primeiro livro, Amor Avenida, originalmente lançado em 2014, foi reeditado em 2022, ano em que também foi publicada a trilogia Novelas que Escrevi para o Rádio e a reunião Crônicas para Colorir a Cidade. Em 2023, foi contemplada com o Prêmio Carolina Maria de Jesus pelo Ministério da Cultura. O Céu para os Bastardos, que a gente vai falar bastante dele aqui, foi lançado em 2023 pela editora Todavia e é o seu mais recente romance. Seja bem-vinda, muito bem-vinda aqui ao História Diversas, Lília Guerra. Obrigada, olá, Custódio, olá todo mundo. Obrigada mesmo pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Delícia falar de literatura. A gente estava aqui, só para a gente começar aqui, a gente tinha meia hora conversando que já podia, sim, inclusive, estar gravando já, né? Verdade. Se a Vivi não tivesse chamado, a gente ia ficar aqui até... A gente pode retomar. Exato, podemos retomar alguma pauta ali, mas se não tivesse chamado, provavelmente a gente estaria falando aqui, e é um sim, assunto que a gente ama falar e a gente vai, né? A gente perde de verdade a direção e a timeline do tempo, exatamente. Vai né? embora. E falando desse tema gostoso, como é que começa aí a leitura na sua vida, na sua casa? A leitura começa assim que eu comecei a ter contato com a alfabetização. A minha mãe sempre me estimulou a ler muito. E eu já tinha contato por ver minha mãe sempre com livro, né? Antes de começar a ler, eu já achava interessante que a minha mãe sempre tinha um livro na bolsa, sempre tinha um livro como companhia. E assim, assim que comecei, como eu falei, né, a ter contato com a alfabetização, já fui para a biblioteca. Minha mãe já me pegou pela mão um dia e falou: hoje você vai conhecer um lugar. E eu não me lembro, interessante que eu tenho, assim, visitado essas cenas, esses momentos, né? E eu não me lembro de tê-la acompanhado para pegar livros para ela na biblioteca. Eu acho que ela ia sozinha. Eu fui mesmo. A primeira vez que eu entrei na biblioteca foi como sócia, né? Eu entrei lá para pegar os meus livros, para conhecer o lugar. Então, hoje quando eu chego para utilizar o equipamento, as meninas até falam: você trouxe o seu... É um outro nome que usa agora, né? Eu falo da carteirinha, né? E elas falam uma outra coisa lá e eu continuo insistindo. Acho que a minha primeira carteirinha foi com 6 anos e eu me lembro que aos 10 anos, quando eu deixei de usar a primeira biblioteca que a minha mãe me apresentou, eu já não tinha mais cartão, né? Eu não precisava mais de cartão. Então começou ali, né? Ela me estimulava bastante a leitura, né? E a biblioteca sempre... A minha casa era uma casa de poucos livros, né? Era uma casa de muitos discos, né? Mas era uma casa de poucos livros. A gente realmente... Os livros eram mais livros que circulavam que que chegavam, ou os da biblioteca, ou os que a minha mãe trazia, eventualmente de algum lugar que ela ganhava, ou enfim. Mas assim, não era uma coisa que a gente fazia assim, comprar livros, né? Eu quero ler tal livro, então assim... Mas eu tinha um acesso muito assim livre lá na biblioteca que eu frequentava, que era aqui em São Paulo mesmo, sim, né? E que é um lugar que eu estou bem assim chateada, porque faz tempo que está em reforma, é um lugar que eu costumo visitar sempre, ir lá, sentir, respirar o cheiro, lembrar das coisas. Resgata a memória também. E dessa memória, você lembra, assim, que livros ali, quando você fez a carteirinha, que livros mais te chamaram a atenção? Então, como eu disse, era muita liberdade, né? Aquelas estantes todas disponíveis para mim. Aí eu lembro que
a gente chamava de tia, né? Exato. Da biblioteca. Tia da biblioteca. Ela falava assim, olha, aqui você pode manusear e folhear o que você quiser. Para casa, eu vou te dizer que eu preciso analisar o que você escolher para levar para casa. Mas aqui você pode ler o que quiser. E assim, a minha primeira lembrança mesmo, que me chamou muito a atenção e que nunca vou esquecer, claro, eu me lembro que o primeiro livro que eu levei, porque a minha mãe, ela não ficou comigo para auxiliar na escolha, né? Ela me deixou ali, e aí quando eu cheguei com o livro, eu lembro que eu tomei uma bronca porque ela falou, muito fino, esse livro é muito fino, né? Da próxima vez que for trazer para casa, traz um mais grosso e tal. Mas assim, o que me chamou muito a atenção mesmo, logo de cara, com a capa original, foi a Bolsa Amarela, né? Lígia Bojunga Nunes, ali começou a minha paixão. Eu vi aquela capa com aquela bolsa amarela, o galo ali, eu falei, eu vou levar. E aí eu quis ler todos os livros da Lígia que tinham na biblioteca. Eu acho que da biblioteca é a minha primeira lembrança, assim. Não, e que começa, né? E que estreia. Maravilhosa. E como é que foi daí para o caminho da escrita? Você sempre escreveu, e aí eu falo escrita até mesmo antes da publicação. Como é que começou, assim, para você? Eu sempre gostei muito dos exercícios de escrita na escola. Lembro de ter identificado, né, quando a primeira vez que a professora falou, vamos fazer uma composição, né, um texto, assim, compor um texto. Eu me lembro que era uma imagem e a gente tinha que falar, criar uma história sobre aquela imagem. Eu fiquei encantada com aquele exercício, né, gostei bastante. Mas escrever não era uma coisa que eu fazia, assim, na infância. Escrever, eu me lembro de... criar histórias, mas não escrevê-las. Eu sempre digo que a importância que os discos têm para mim, hoje eu consigo identificar que o meu processo criativo começou ali. É uma história que eu sempre falo. A minha avó tinha muitos discos, principalmente de samba. E aí tem um disco do Martinho. E tem muita poesia no samba, né? Tem um disco do Martinho que é um clássico, que eu tenho esse objeto mesmo, que era do acervo da minha avó, que é capa do Elifas Andreato, que eu amo, né? É um artista que eu amo e pesquiso a obra, tal, admiro muito. E aquela capa daquele disco tem mãos desenhadas, né? Muitas mãos. O Elifas, assim, desenhou muitas mãos naquelas capas, e aí uma tem um relógio, outra tem um punho, né? Você percebe que tem esmalte, de mulher, tal, e eu me lembro de escrever não, mas criar histórias para aquelas mãos, né? E ficar pensando, essa aqui deve ser essa mulher deve ser tal, deve se chamar assim, o assado, tal. E aí hoje eu consigo identificar que é um início de processo criativo ali, né? Você partia daquela cena já manipulando aquele objeto. Exato, você vai limpando, você já ia formatando um texto, na verdade. Né? Na cabeça, vários, oral, né? mas era um texto, vários, né? Toda vez que eu pegava, né? E aí já engajava com a música também, ouvindo o disco e vendo aqueles desenhos, era muito importante para mim, né? Eu acho legal. Que assim. E quando você percebeu assim que era possível, assim, de fato, sim, efetivamente escrever. Eu fui pensar em escrever quando o Amor Avenida, que é o primeiro romance, né, de 2014, eu acho que eu comecei a trabalhar pesquisas para Amor Avenida uns 4 anos antes, mais ou menos. Então, tem que começar lá da história da minha família, da minha mãe, da minha avó, a minha casa administrada, assim, por mulheres, né? E não tinha presença masculina, né? Eu morava com a minha mãe e a minha avó, e tinha uma tia que morava perto da gente e tal, mas ficava muito mais com a minha avó, porque a minha mãe trabalhava assim de uma maneira que ela passava muito tempo fora de casa. Ela era uma profissional doméstica, né? E aí ela praticamente morava no emprego, vinha eventualmente, então ficava bastante com a minha avó. E aí não tinha, eu não conhecia, né? Não tinha assim conhecimento sobre o meu pai, sobre a história da minha mãe com o meu pai, porque às vezes existe essa, né? Minha mãe não mora com meu pai, mas eu sei quem é, tem o nome e tal. E eu não sabia nem o nome do meu pai. Era alguma coisa que não se falava muito na minha casa, não está no documento, enfim. E aí, quando eu tinha uns 15, 16 anos, a minha mãe veio conversar comigo sobre isso, né? Sobre a história, quis me contar. E ela sempre foi muito de preservar objetos, papéis, recortes, cartas, tal.
Natal, e ela tinha uma caixa lotada de cartas, de cartões postais, de recortes de jornal da época, né, lá de 70, comecinho de 80. E aí ela falou assim, se você quiser começar a entender a história, analise todo esse material, leia, veja o que você entende e me diga. E aí depois a gente começa a conversar sobre isso. E aí foi o que eu fiz. Entendi mais ou menos o que tinha acontecido. E aí eu senti que ela tinha já... eu não sei se ela começou a se sentir à vontade para conversar ou se ela sentiu que eu tinha maturidade para falar sobre isso já. E aí ela começou a me contar a história. E eu senti que ela gostaria que essa história se tornasse pública. E aí, conversando, eu falei, e se a gente escrevesse, né, tudo isso, tudo que a gente está conversando, tudo que a gente descobre? E aí, comecei a fazer esse trabalho de escuta, colagem, muito assim, né? muito assim... E aí, pretensiosamente dizer, porque assim, a gente fez um acordo mesmo de publicizar a história em livro, mas eu não conhecia ninguém, não conhecia o processo, né? Eu sou uma profissional de saúde, né? Eu trabalho com enfermagem, e eu não conhecia ninguém. E eu não procurei ninguém para perguntar, falar assim, olha, é possível, eu estou pensando em escrever um livro, o que você me diz? Começo por onde? Eu simplesmente comprei um caderno na época, e mandei bala, e comecei a escrever as memórias ali e trocar os nomes das personagens, e começou a ficar uma coisa meio assim, porque não ficou tão, olha, estou ouvindo e reproduzindo, mas comecei a, né, não vou usar o nome da minha avó, não vou, né, vou fazer assim e tal. Começou a ficar alguma coisa parecida com o que eu lia nos livros mesmo. E aí comecei a escrever editor, assim. Sem nada. Você escrevia, você editava, você fazia tudo. Depois, quando eu dei por encerrada a pesquisa, eu fui procurar algum profissional que pudesse me dizer, e agora? O que eu faço com esse material que eu já tinha, então, passado para o arquivo, né? E esse digitado. É o Amor Avenida. Esse é o Amor Avenida. Perfeito. E aí fizemos aquela coisa de, 100, 120 exemplares, para que esse acordo, com essa promessa que eu tinha feito para minha mãe de escrever o livro se concretizasse realmente. E aí, em 2014, saiu Amor Avenida e acabou a minha participação ali, né? Para mim, tinha dado por encerrada a minha participação ali para escrever, né? Já tinha feito aquilo que a gente tinha combinado, enfim. Mas logo depois, por assim, né, comecei a ouvir falar sobre oficinas de criação literária em São Paulo. Vi alguma coisa na internet, uma coisa, falei, o bichinho começou, né? Tinha um bichinho ali guardado. Adormecido, começou a falar, não está mais escrevendo, por quê, né? Exato. E aí eu falei, acho que vou tentar fazer. E aí eu descobri que, puxa, eu precisava muito estar naquele lugar, eu precisava muito conhecer aquelas pessoas, ouvir tudo que eu estava ouvindo ali, desenvolver os exercícios, e aí começou mesmo, né? O segundo livro, que é de contos, que é o Perifobia, muitos dos contos que estão ali são resultados de exercícios que eu iniciei ali nas oficinas. Que legal. E aí, dali, então, não parei mais. Muito legal. E como é que foi esse caminho até chegar numa editora como a Todavia, que é uma grande editora? Sim, passei, então, Perifobia, depois saiu pela Patuá, e pela Patuá ainda teve Rua do Larguinho, depois 3 volumes de novelas, Crônicas para Colorir a Cidade, e a reedição de Amor Avenida. Né? E acho que com a Todavia, acho que mesmo através de Perifobia mesmo. Todos né? esses livros estão circulando hoje, como é que tá? Sim, alguns deles. Perifobia e Rua do Larguinho, eles não estão, eles estão fora de catálogo agora. Né? Mas eu já posso dizer, acho que não tem mais problema, já posso dizer que eles vão sair o ano que vem de novo. Reeditados, sim, que legal. Sequencialmente, acho que 24 e 25. Que demais. Mas Amor Avenida reeditado, que foi pelo PROAC, e novelas que escrevi para o rádio, que são 3 volumes. E Crônicas para Colorir as Cidades, eles ainda podem ser encontrados, sim. E aí, acho que muito por Perifobia, né? O meu editor, que é o Leandro, lá da Todavia, ele entrou em contato comigo justamente por causa do Perifobia. Legal. Justamente até pelo Faleiro, que a gente tinha dito, né? Que somos amigos, Faleiro, a Dalva e eu. E aí, acho que o Faleiro disse para ele sobre Perifobia, falou, lê esse livro. E aí a gente entrou em contato e começamos a conversar sobre uma próxima publicação, que foi O Céu para os Bastardos. E as conexões, né? Como as coisas vão acontecendo e vão se encontrando e vão se entrelaçando para a gente chegar
Esse romance maravilhoso aí também, esse que você escreveu por último, que saiu pela Todavia. E quem mais? O Faleiro é uma pessoa, imagino, que te inspira, né, do ponto de vista da escrita, mas quem mais, assim, que lhe inspira nesse caminho da escrita? Então, eu costumo dizer que para escrever, lá quando eu comecei a escrever Amor à Avenida, a minha mãe ela sugeria muitas leituras para mim. Ela lia, gostava de um livro e falava, lê também. Então, assim, eu li todos os livros de uma autora americana chamada Peer Book. O primeiro que eu li da Peer Book foi A Boa Terra. E aí li tudo que pude dela. E aí, quando eu comecei a escrever Amor à Avenida, um dos títulos que ela escreveu, que é A Exilada, que é até um livro premiado, tal, né, mas bem antigo, era uma espécie de amuleto para mim, né? Eu ficava com aquele livro, até pelo objeto, sabe? O objeto me trazia segurança para escrever, eu colocava ali pertinho de mim e tal, e escrevia, né? E eu não posso deixar de dizer também que Carolina Maria de Jesus, para mim, é imprescindível na minha vida, né? Eu li Carolina, eu li Quarto de Despejo aos 12 anos, né? Indicada também na sala de leitura da escola que eu estudava, na verdade, nessa época. E aquela pergunta que você fez, né? Quando você achou que era possível? Eu achava que era possível porque eu tinha lido Carolina. Né? Eu falava, é possível. Carolina escreveu, eu também posso escrever. Então, é muito inspirador. Muito inspirador. E hoje em dia, claro, né, depois das descobertas e assim, com a facilidade que a gente tem hoje para pesquisar, aí eu fui descobrindo outras pontas, né, outras coisas, novos autores e autoras assim que eu não conseguiria, talvez, só com o meu olho ali na prateleira, né? Mas depois eu fui conhecer Conceição, claro, eu fui conhecer Miriam Alves, eu fui conhecer Cidinha da Silva. Que é muita referência boa também, que é muita referência. Tantas outras autoras, né? E essa minha troca também, quando eu comecei com Perifobia, quando eu comecei a conversar com a Dalva Maria Soares, que escreve essencialmente crônicas, outras coisas também, mas que são crônicas que falam muito comigo também. Então, assim, é tudo muito inspirador para mim, sobretudo a escrita de mulheres, né? E com aquelas que eu me identifico as situações, né? As histórias que elas escrevem, e aí é sempre inspirador, né? Sim, sem dúvida. Falar em mulheres inspiradoras, você falou aqui também, e é muito fácil, assim, quando a gente também está acompanhando o que você tem feito e tudo, e tem falado, a sua avó, né? A presença da sua avó. Até pela... Você vê que em pouco tempo você trouxe aqui, né? Assim, quanto que de fato ela faz parte, assim, da sua história. O que sua avó representa, assim, para você e para sua escrita? A minha avó era uma mulher que não era alfabetizada, né? Então ela não lia, não lia do jeito que a gente lê. Ela tinha a sua maneira particular de ler. E eu costumo dizer que quando eu aprendi a ler, ela aprendeu a ler um pouco também, né? Ela começou a ter mais contato, e assim, eu pegava os livros e lia uns trechos para ela, né? Que demais. A gente passeava e aí ela falava, me conta o que está escrito naquela placa, né? Muito assim, timidamente, assim, tipo, não quero deixar transparecer tanto que você pode fazer isso por mim, mas, né? Vamos fazer isso. Então, assim, às vezes durante um percurso de casa até o trabalho dela, eu lia muitas coisas para ela. Então, assim, hoje eu consigo pensar no desejo que ela tinha, na curiosidade que ela tinha de saber o que estava escrito e ela não sabia. Muita coisa ela conseguiu saber, né? Depois e você foi também esse porta-voz para ela, né? Sim, né? E às vezes, assim, às vezes ela ficava até brava. Eu escrevo umas crônicas, assim, sobre ela, né? Eu lembro que uma vez, assim, desci o muro do cemitério, assim, lendo tudo que estava escrito, todas as placas, cartazes e tal. E aí li um palavrão, né? E ela falou, você tem que avaliar o que você lê. Tipo, você tem que ter um filtro. Você tem que ter filtro. Isso você não precisava passar para mim. Eu nunca esqueço disso. E ela representa muito, né? Tem muito dela, muitas das minhas personagens têm características dela. É impossível não ter, impossível, né? Porque foi muito marcante, assim, para você, né? Muito marcante. E que legal, e que bacana que você pôde retribuir isso para ela de alguma forma, né? Essa coisa dela ler, poder ler através de você, né? Que é essa retribuição do amor e do cuidado, que eu acho que a gente
Que é o mínimo que a gente pode fazer para essas pessoas, né? Sim, era muito assim... Eu prestava muita atenção quando ela dizia isso, né? Ela falava, ela costumava contar para as pessoas, ela contava mesmo, ela falava, olha, eu não sei ler e não sei escrever, eu não sei nem assinar meu nome. Era uma frase que ela sempre dizia. E aí o único contato que eu via que ela tinha com canetas era com os discos mesmo, né? Ela costumava marcar o lado do disco que ela gostava mais. Para não ficar perguntando toda hora, né? Ah, que lado que tá a música que eu gosto mais? Então ela marcava, era o único momento que eu via ela tendo contato com caneta, assim. Ela me ensinou muita coisa e as lembranças ainda estão comigo, né? Então, de vez em quando eu escrevo alguma coisa, sempre, na verdade, né? Pensando nela e, às vezes, reproduzindo uma conversa que eu gostaria de ter com ela. Ah, que demais. Às vezes até inconscientemente, né? Essas coisas acabam saindo. Muito lindo essa sua história. Por isso que eu ouvi e por isso também... quis trazer aqui para a gente resgatar um pouquinho dela também, trazer um pouquinho dela aqui também para a nossa conversa. Uma forma de homenageá-la também. Muito obrigada. Você falou aí que você também, além, né, a maioria dos escritores, infelizmente, né, não dá para, é difícil viver só de literatura, né, ainda, infelizmente, e muitos escritores têm uma carreira e enfim, escreve nessa loucura de quando dá, enfim, nas noites, nas manhãs, nos finais de semana e tal. A sua carreira, vamos dizer assim, executiva, profissional, focada na área da saúde. Como fica assim, a questão da empatia trabalhando num local onde tem uma concentração muito mais de dor, de perda e tudo, do que eventualmente de alegria? Como que você leva isso para a literatura, ou até como a literatura te ajuda nesse aspecto? Não deixa de ser sempre muita matéria-prima para mim, né? Tudo porque assim, isso também é do profissional da saúde, o ouvir e o observar, né? Tudo para o profissional da saúde começa em ouvir e bater o olho ali e observar e saber por onde você começa, né? O que dá para você fazer. Então isso já agrega muito para mim. Então assim, não tem como falar que eu separo as duas coisas, né? Não dá. E eu trabalho em equipamentos assim. Já trabalhei em pronto-socorro, né, com urgências, com emergências, mas hoje eu trabalho num outro tipo de equipamento em que eu recebo as pessoas e elas conseguem me contar, né, elas conseguem dizer porque que elas procuraram um lugar, tal, não é uma questão assim de emergência, então é muito ouvir, né, é muita escuta e é muita observação, e eu acho que isso, eu não sei se eu não trabalhasse na área da saúde, se eu teria um outro método de fazer, mas eu começo mesmo a escrever as histórias mesmo muito na observação, mais do que na escuta até, né? Porque nem todo mundo eu ouço, mas eu vejo, né? Então eu observo muito. Tem a questão do transporte público, em que para mim é muito assim rico também, uma coisa assim. É um belo laboratório, né? Eu passo muito tempo, já passei mais tempo, mas ainda passo muito tempo. Eu utilizo o transporte público em São Paulo assim, todos os dias. É um laboratório. E aí é a observação ali, mas falando da saúde mesmo, como você perguntou, acho que trago para as histórias assim como uma experiência que não tem como, né, ser dispensável. A gente se torna muito íntimo às vezes, né, das coisas que estão acontecendo ali, acompanhamos às vezes começo, meio e fim das coisas, né? Sim. Isso me traz também muita bagagem para escrever. Perfeito. E que hora você tá conseguindo escrever? Com essa loucura do trabalho full ali, né? O dia inteiro, aí tem esse tempo todo de transporte público, porque é um tempo de observação, que é muito importante, eu acredito, assim, para laboratório e tudo. Às vezes você não está escrevendo efetivamente, mas está escrevendo. Né? Então, já está escrevendo ali. Exato. Mas eu estou num tempo que se eu não anotar, eu perco, sabe? Eu já fui melhor. Assim, já fui melhor. Assim, eu anoto tudo. Mentalmente ali, chegar e depois conseguir reproduzir. Agora eu tenho que parar tudo. Se eu estiver conversando com alguém, eu falo, dá licença, preciso fazer uma anotação. Senão eu vou perder. Mas, assim, eu já tive 2 vínculos, né? O pessoal da educação e da saúde vai me entender. Normalmente, profissional da educação ou da saúde, dificilmente tem um vínculo só no trabalho. Né? Então, eu sou servidora pública em São Paulo e, há algum tempo atrás, eu também era servidora num município adjacente, pertinho de São Paulo, que era Itaquaquecetuba. E aí trabalhava à noite e trabalhava de dia. E vou te dizer que escrevia mais naquela época do que estou escrevendo agora, que eu tenho um vínculo só.
É o que eu fico pesquisando agora e me perguntando. Eu trabalhava uma noite sim, outra não, e trabalhava todos os dias, né? Ou de manhã ou à tarde, dependendo do horário. Era na noite não, provavelmente. Na noite não, provavelmente, mas que horas eu dormia? A pergunta. A pergunta não é nem que horas eu escrevia, era que horas eu dormia. Hoje em dia eu fico fazendo essa pesquisa. E eu escrevia muito mais, tinha uma produção muito, muito maior naquela época do que hoje. Hoje eu tenho um vínculo só, né, e tal. Mas ainda assim eu não tenho uma rotina de escrever, sentar e falar, olha, eu escrevo todos os dias, porque eu trabalho trabalho o dia todo, né? Alguns dias da semana, tem dias que eu trabalho só pela manhã, enfim, as escalas são diversificadas, mas eu não tenho uma rotina de dizer, eu gosto muito de escrever à tarde, eu vejo as pessoas falando que gostam de escrever pela manhã, né? Às vezes, eu gosto muito da tarde, né? Eu acho que eu produzo bem à tarde e tal, mas eu não consigo falar, agora, eu queria falar assim, olha, agora, tal hora, é a hora de sentar e escrever. Todo dia das 5 às 7, você acha isso? Não dá. Então, eu escrevo assim, quando eu acho que tá propício e tal, vou lá e aí às vezes eu escrevo por horas e horas e horas seguidas, né? Aí eu vou embora também. Alguém tem que bater na porta e falar, tá viva. E você tá escrevendo alguma coisa? Sempre. Então, como eu disse, estou escrevendo crônicas, estou revendo, né, os livros que vão ser reeditados. Você tá mexendo muito nesses que vão ser reeditados? Eu estou na fase da releitura agora, mas quando eu reeditei O Amor à Avenida, ele mudou totalmente. Tanto que a minha mãe mesmo disse, esse livro não é o mesmo livro. O que aconteceu? Porque você não trocou o título também? Mudou Trocou muito. também o autor e ninguém me contou, né? E eu falei pra minha mãe, quase que eu troquei o título, hein? Porque na verdade, originalmente não era o título que eu tinha escolhido, mas assim, conversando com uma profissional na época, que aí eu fui consultar depois, ela falou, eu acho que esse título que você escolheu não combina muito, e aí eu fiquei meio assim, aí quando fui reeditar, falei, será que agora eu consigo usar? Será que é a hora agora? Agora é a hora. Mas assim, eu estou sempre escrevendo. Eu gosto muito de escrever crônicas, né? E aí crônicas, eu acho que se você tá alegre, você vai e escreve uma crônica porque aconteceu uma coisa bonita, e se você tá bravo, né? Meu ônibus quebrou, atrasou, aí sai uma crônica também. E ela não tem obrigação da sequência, né? Ela é uma coisa mais tática ali, né? Então, você consegue botar tudo ali. E essas crônicas que eu disse sobre as lembranças com a minha avó, assim, eu escrevo sempre. Praticamente, sei lá, todo mês uma crônica nova. E coloco lá no meu arquivo. Você tá publicando isso? Não, você tá guardando? Tô guardando no meu arquivo ali. Ele já tá bem gordinho. Daqui a pouco teremos crônicas. Tomara. Um livro de crônicas. Maravilhoso. E esse tempo e nessa loucura, qual é o tempo da leitura hoje? Você lê no transporte público também? Leio. Você tá lendo assim, aproveitando esses momentos também? Leio no transporte público. Consigo, tem gente que fala, não consigo me concentrar, eu consigo, leio sim. E assim, agora procuro... O que você tá lendo? Então, eu tava lendo o livro da Cidinha, terminei agora, né, que é o Tecnologias Ancestrais. E agora eu comecei a ler um livro de um amigo meu, que é o Raimundo Neto, que eu até encontrei o livro lá na feira. E ele ganhou, deixa eu ver, um prêmio do Paraná. Acho que em 2018 a gente combinou que eu podia... Pode, super. Porque o nosso HD já não aguenta mais tanta coisa, não. Eu esqueço que eu comi no café da manhã hoje. Então, agora eu comecei a ler esse aqui do Raimundo, que é Nasci Sem um Caminho de Volta. Como chama? Nasci Sem um Caminho de Volta. Né? Esse é que eu tô lendo agora. E tô lendo também a Jana Viscardi. O Escrever Sem Medo. Tô lendo os dois. É legal porque também você dá um mais técnico e o outro, né? Muito mais para ficção. Boa. Deixa eu ver aqui. Acompanhando aí essa crescente, né, participação, ainda bem que a gente está vendo das vozes que a gente pode chamar de vozes periféricas, né? Então, mulheres escrevendo mais, pessoas da periferia escrevendo mais e tudo. Onde você acha que a gente está nesse momento com esse assunto e o que a gente pode fazer eventualmente para dar mais vozes ainda para essas pessoas? Para dar mais vozes, onde a gente está? Então, já me perguntaram também se eu acho que é um movimento, se eu acho que é moda, se eu acho que... Já vi isso também. Se eu acho que vai passar e tal. E aí eu comecei a pensar muito sobre isso, mas aí eu cheguei à conclusão que não importa, né? Porque o que está escrito e vai ficar.
para consulta e aquela coisa, né, da imortalidade do que está escrito. Então, pensando nisso, assim, eu meio que desencanei disso e falei, não tem problema, o que for produzido vai ficar aí. Mas eu acho que... Ou por um longo tempo, ou por um curto tempo. Vai ficar, né? Ainda que não fique, assim, uma coisa assim... que se fala, que se discute, que se traz, mas já está feito. Já está feito. E eu acho que as pessoas têm falado muito sobre isso e têm dado muita oportunidade, sim, para essas novas vozes da literatura. Alguém a dizer, mas será novas vozes? Eu digo que sim, porque eu, por exemplo, né, sem formação para escrever livros, né? Eu sou auxiliar de enfermagem, na verdade, né? E aí tive uma oportunidade de apresentar meu trabalho, né? De falar, escrevo, enfim. Eu acho que... E a oportunidade da leitura também, das pessoas e das conversas, isso aqui é muito importante, né? A gente conversar, falar. Eu acho que as coisas que estão sendo feitas são bem, assim, efetivas para que a gente continue caminhando. Mas eu acho também que a gente precisa conhecer mais gente que está escrevendo nesses lugares mais distantes, mais assim inacessíveis, né? Esse concurso, por exemplo, que teve do Ministério, da Carolina, tal, fiquei pensando. Tem gente que escreve, mas não consegue chegar nos lugares, né? Então eu acho que esse tipo de movimento ajuda. Esse tipo de movimento precisa migrar, precisa caminhar e precisa ser físico também, né? Porque nem todo mundo tem força para procurar uma publicação, uma possibilidade e tal. Eu acho que a gente tem que ir nos lugares, tem que ir nas escolas dos bairros, tem que ir nas bibliotecas, tem que saber quem está querendo escrever, incentivar quem escreve, quem gosta de ler. Essa semana mesmo eu estava conversando numa escola, fui fazer uma conversa com os professores e sobre a sala de leitura, digamos assim, a gente não pode obrigar as pessoas a escrever, por exemplo, nesses exercícios que são muito recorrentes em salas de leitura, mas apresentar o objeto livro de uma outra maneira para esses alunos, por exemplo, né, que a gente fala muito dos alunos. É uma coisa que também me preocupa, porque não é só a população escolar, né, que precisa ser atingida ali na comunidade, outras também, sim, né? E eu tenho pensado muito nisso e no que fazer. Sem dúvida. Mas apresentar para os alunos assim, a importância que tem uma capa, né? Porque às vezes o leitor, estudante, digamos assim, apresentado a uma sala de leitura, ele entra ali, vê aqueles objetos, ninguém o provoca a pensar, né? Mas como esse objeto veio parar aqui? Alguém escreveu, alguém fez essa capa, alguém escreveu essa orelha. Então, você não precisa ser exatamente a pessoa que escreve o livro, mas você gosta de desenhar? Você gostaria, de repente, de fazer uma trilha sonora para esse livro? Exato. O que você acha de escrever a orelha do livro do seu amigo? Então, se você é um bom leitor, né? De dar uma opinião e tal, né? Fazer com que as pessoas olhem aquele objeto. Ajudar numa ilustração, né? Ilustrar uma história. Existem outras possibilidades, né? E aí, de repente, você é super organizado. O que você acha de montar um índice aqui, né? Um sumário? Então, a gente estava conversando sobre essas coisas, né? Então, eu acho que os concursos precisam ir até esses lugares e ter outras... digamos assim, como eu vou colocar, mas outras categorias, talvez, ampliar as categorias e pensar nas pessoas que não têm possibilidade, de repente, de pegar um arquivo e torná-lo assim... transformar ele num arquivo que pode ser submetido à análise. E essas pessoas, quando elas vão ter oportunidade de apresentar seus trabalhos, de apresentar seus escritos? Alguém que, por exemplo, como eu disse, não consegue escrever, mas consegue fabular, consegue falar, consegue conversar. Então, eu acho que, como eu disse, né, para descobrir essas pessoas... as estratégias precisam se ampliar, precisam mudar. Porque muito mais mulheres podiam ter participado desse prêmio, né, concorrido, né, e tal, com as suas histórias, com seus trabalhos, mas elas não conseguem chegar. Então, eu acho que isso pode ser feito. Muito legal. Todos esses profissionais, né? Eu acho que em mutirão precisa haver um interesse de ouvir. Descer um pouco essa montanha, né? Sim, descer. Porque o tempo inteiro nem todo mundo consegue subir. Sair do centro, sair daquele circuito que sempre é o mesmo circuito e se diz, né, vamos até lá. Não. Eu quero fazer um trabalho, eu vou lá conhecer essas pessoas, eu vou saber disso, né? Voltando à Carolina, porque, afinal de contas, a Carolina foi descoberta ali, no lugar onde ela morava. Sim.
né? Assim, não, descoberta não, né? Mas assim, digamos assim, ela estava escrevendo ali, no lugar onde ela morava, tal. Tá certo, ela tentava, né? Ela conta que ela tentava, ela batia numa porta aqui, outra ali e tal, mas ela estava ali naquele lugar, né? Ela não se mudou, ela não falou assim, eu tenho um plano de escrever, então eu vou tentar me mudar para algum lugar. Se eu não mudar a região, provavelmente não vão me ver, me achar e me inscrever, não vai acontecer. Então, assim, eu acho que isso precisa, essa consciência precisa existir, sabe? Os festivais, eles precisam acontecer nesses locais com mais cuidado, né? O aumento das feiras literárias assim de bairro e de município tem sido uma coisa que no meu bairro mesmo acontece uma feira literária, mas as pessoas de fora vão para essa feira, né? É uma oportunidade de ir lá conhecer esses novos artistas, esses autores, eles na verdade eles que sempre têm que migrar, né, para os outros lugares com seus trabalhos, tal, mas é uma oportunidade, né, de conhecer, e não é longe. Tem como ir, tem como chegar. Né? É uma coisa que eu falo da longura, né? Muito assim, com perifobia, tudo. Eu acreditava também, né, que era tão longe, mas é possível. É possível conhecer, ouvir, e eu acho que isso poderia ser feito. Você falou uma coisa interessante, porque tem os movimentos literários mais periféricos, vamos dizer assim, do ponto de vista também regional, mas eu percebo também que eles ficam ali muito entre eles, né? Ele começa e termina muito nele mesmo, né? Então acho que falta mais dar visibilidade para esses momentos e também que outras pessoas de outras regiões também acessem, tenham interesse. Porque quando tem a Feira do Livro no Pacaembu, todo mundo não vai até lá, ou se propõe a ir até lá, não tem uma migração, né? De espaço, eu quero dizer, né? E por que o contrário também não acontece, né? Precisa haver interesse, digamos assim. E hoje, com a divulgação nas redes sociais, está ali, quer queira, quer não, está divulgado ali, olha, vai ter uma feira, mas desperta interesse né, das pessoas, de repente, profissionais, pessoas que se interessam, que poderiam se interessar, né, por conhecer novos autores, ou não, pessoas que ainda estão ali com as suas anotações, sei lá, no caderno, às vezes mesmo, né, e conversar com elas, e propor, e proporcionar esse tipo de... Até os equipamentos de cultura mesmo, né, que existem já a ser melhor aproveitados, né, para ter mais oficinas e tal, e em horários acessíveis também. Fazer coisas assim que realmente sejam possíveis para as pessoas, né? Não adianta você fazer também algumas pessoas vão poder fazer uma oficina, sei lá, à tarde, no meio do dia, mas fazer uma pesquisa e falar assim, porque às vezes o equipamento coloca ali uma oficina de escrita literária. 2 horas da tarde, num dia útil. Aí fala assim, não tem procura. Não vem ninguém. Claro, as pessoas estão trabalhando. Esse bairro aqui não tem procura, então vamos procurar outra coisa para colocar nesse equipamento cultural. Vamos, sei lá, colocar um show de vez em quando, alguma coisa. Quem sabe as pessoas vêm no fim de semana. Gente, não é a realidade das pessoas. Então, eu acho que trabalhar com o real é importante. Coloca a oficina à noite, né? Na hora que o pessoal já chegou do trabalho, para você ver como vai ter procura. Né? Um fim de semana, de repente, porque tem gente também trabalhando no fim de semana, mas vamos supor que não, né? Então vamos fazer as coisas de forma real para os dados que a gente tem, para que esses dados sejam reais também. Não adianta você falar, não teve procura. Não teve procura porque é impossível. Como é que a pessoa vai se retirar das suas atividades, né? Para participar dessas atividades. Então, assim, eu acho que a gente precisa trabalhar com o real mesmo. Quando for pensar nesse público, realmente pensar como é alguma coisa assim, eu vou entrar aqui na personagem, como a Sanarinha diz, do ônibus, né? Precisa ser funcional. Eu coloquei um ônibus lá um ônibus grande para circular no bairro, para caber bastante gente. Mas é um ônibus que tem uma porta só para desembarque. Olha a confusão que isso gera. Né? Se a pessoa não vai até o ponto final, ela vai sair atropelando todo mundo, ela vai se machucar, ela corre o risco de perder um objeto ali, ou mesmo ser furtada naquela bagunça, naquela confusão. Então, assim, o ônibus está lá, mas ele é funcional? Né? Eu acho que isso precisa ser pensado. É que também muitas dessas coisas são feitas ou projetadas por gente que não utiliza. E que não utiliza. Né? Então a pessoa acha que vai resolver. Só que não tem a vivência, não tem o dia a dia, não tem a experiência. Essa pergunta me provoca tanto, tenho vontade de ficar falando dela aqui 2 horas, digamos assim. Eu vou montar uma oficina, vou projetar uma oficina. Que
público eu acho que virá? É o público do entorno? São as pessoas que moram aqui do lado? E que bairro vai ser? E quem eu quero alcançar? E será que... Então, assim, fazer todas essas perguntas, pensar em tudo isso, e quando você for levar para os lugares mais distantes, você não levar só porque você precisa fazer ticar ali a sua lista, o seu projeto ali, e falar assim, eu já fiz. Não, você tem que fazer de forma que realmente vai funcionar. Né? Vai você, então, experimenta você fazer esse percurso, né? Experimenta você sair às 22 horas, de repente, de uma região central, morando num lugar mais afastado, e veja se funciona, né? Se a pessoa vai conseguir ser frequente. O que você acha depois que você experimentar? Né? Ou então, assim, não seja hipócrita e não faça uma coisa que realmente você sabe que não vai dar certo, mas você fez, então... Né? Não fazer por fazer. Exato. Não, perfeito. Ótimos pontos. Não, e exatamente isso, assim, né? Fala-se muito dessa inclusão, né? E, sei lá, muitas empresas, né? Agora... contrata profissionais trans e tudo, e acha que o emprego é a garantia completa para aquela pessoa. É importante, sim, é super importante esse movimento, sem dúvida, mas você está garantindo como que essas pessoas chegam em casa? Então. Né? Você está preocupado com isso? Porque essa pessoa, ela não chega em casa só com um o caminho dela de casa para o trabalho não é só um vale-transporte, daí volta. Sim. Se ela chegar em casa depois das 8 da noite, entra a estação de ônibus ou de trem até a casa dela, ela corre muito risco de ser espancada. E aí, o que você está fazendo por isso? Né? Você está olhando para isso também? Então, então assim, é uma coisa muito maior. É muito maior, né? Por isso você tem que pensar na cadeia, tem que pensar no todo, né? E não simplesmente achar, não, deu emprego, deu um vale-transporte, agora segue a vida. Que é como você falou, né? O começo já é muito bom? Sim, já é muito bom, mas não vamos ficar ali estagnados, né? Vamos sempre pensar em melhorias, vamos sempre desenvolver maneiras de ampliar, de tornar a coisa mais ampla. Sem dúvida, né? Muito bom papo. E a questão do editor, vamos dizer assim, porque assim, tem muita gente escrevendo, né, dessas vozes e tudo, mas a cadeia não tem essa força toda, né? Não é a força, essa representatividade toda, né? A indústria não tem isso, né? Tem as vozes escrevendo, mas a cadeia não necessariamente está acompanhando isso. Eu queria te perguntar assim, como que é trabalhar nesse aspecto para essas vozes, sei lá, com editores brancos que moram na Zona Sul? Entendeu? Até para entender o que você está querendo dizer, para entender, tipo, sabe? É alguém que vai balizar o seu trabalho. Mas essa pessoa está preparada para balizar o seu trabalho? Como que a gente pode ter mais editores dentro dessa mesma, ou mais gente da cadeia dentro dessa mesma realidade, para que a coisa aconteça de uma forma mais coerente, vamos dizer assim, sabe? Sim, eu entendi o que você quis dizer. Assim, é muito importante mesmo pensar nisso. Uma curadoria, por exemplo, né? É coerente às vezes, né? Até uma montagem de uma mesa ali com autores, né? A pessoa que pensou naquilo, ela está preparada, né? Eu entendo. Eu acho que é um processo longo, porque as pessoas precisam se preparar para isso, né? Eu costumo dizer que os meus leitores dos sonhos, eles precisam ser preparados, né? Eu preciso preparar o caminho para que eles cheguem à leitura. E eu acho que isso acontece com os profissionais também, né? É um caminho que está começando a ser preparado agora. Eu costumo dizer isso. Eu estou tentando preparar o caminho para que o leitor, o meu leitor, porque eu digo assim, todo leitor é importante, ok, mas eu tenho meus leitores dos sonhos, posso falar por mim, né? E aí o meu leitor do sonho, às vezes ele ainda não tem como manusear essa ideia da leitura agora. É uma mulher que vai falar para mim, estou muito cansada, chego em casa muito tarde, saio de casa muito cedo, né? Puxa vida, para eu ler, eu sempre digo assim, que às vezes a gente, não romantizando a coisa, fala, mas eu gosto tanto de ler que eu leio em qualquer circunstância. Não, é mais difícil você se concentrar se você está muito cansado, se você está com sono, se você está com fome. Está com um monte de problema na cabeça. Está com um monte de problema na cabeça. É muito mais difícil para você se concentrar. Então, assim, é todo um caminho de preparação. E esse do qual você disse, eu acho que
vai lá da cadeia de profissionalizar. Eu acho que começa lá onde eu falei para você, talvez lá nessa escola, preparar essas pessoas, esses profissionais do futuro que vão ter, sabe, esse estalo para falar assim, isso daqui vai ser publicado aqui, vai funcionar ali. Começa lá na escola, de repente, né? De você falar, esse menino não escreve, mas ele desenha. Exato. Esse menino não escreve e não desenha, mas ele toca música, ele faz rap, ele, né? Ele versa bem, ele faz isso, ele é bom de matemática, ele pode trabalhar nessa parte aqui, exato, envolver. E no futuro, a gente ter esses profissionais com essa visão. Porque agora, por exemplo, a gente orienta muito e conta muito com isso de contar né? Conversar muito com o meu editor, por exemplo, e ele compreender e ler primeiro, né? Ler tudo e conversar muito comigo sobre isso e falar, puxa, não tinha pensado assim. Porque tem gente que faz de conta que não sabe das coisas e tem gente que realmente não sabe. Não sabe, né? exato. Tem gente que faz de conta que não sabe. Né? Eu tenho essa percepção. E tem gente que não sabe, que você precisa explicar. Exato. Né? A pessoa às vezes te indica um caminho e você fala, isso não é viável, não é verossímil. Não faz sentido. Porque, deixa eu te contar uma história, então. Aí você conta, a historinha mas você precisa pelo menos... Acho que o começo é que seja um bom ouvinte. Né? Uma pessoa aberta a te ouvir, pelo menos. Né? Porque ela não tem aquela experiência, mas ela acredita em você. Exato. E ela te dá a oportunidade de contar. Perfeito. É um início, né? Sim, é um começo. sem dúvida. E que dica que você dá para essas pessoas que estão começando a escrever aí? Assim, se tivesse que dar um conselho. Então, um conselho é registrar tudo, né? Antes de se preocupar e não deixar passar, sabe? Não deixar passar e falar assim, não sei o que eu vou fazer com os meus escritos. Registra, escreve, não perde, né? Fica com aquele material, porque tem gente trabalhando para que isso mude e eu sei que vai mudar e vai melhorar e os acessos vão. Eu preciso acreditar nisso, né? Então, assim, o primeiro conselho que eu dou é não se deixe levar, às vezes, por essa sensação de, eu estou fazendo uma coisa inútil, estou perdendo meu tempo, vou fazer outra coisa que, né, seja mais útil no meu dia a dia, tal. Não faz isso. Eu desisti fácil, não, né? Arquiva, escreve, guarda, preserva, revê. Né? Um dia lá que você estiver lá, dá uma olhada nos seus arquivos. Né? A gente sempre consegue ver outro horizonte ali quando pega um texto, às vezes que está muito tempo guardado, você fala, nossa, naquele tempo eu estava pensando assim, hoje eu acho que eu daria outro viés. Então, o primeiro conselho que eu dou é não desperdice o seu material e assim, acumule tudo, guarde tudo, preserve tudo com muito cuidado. Valorize, né? Seja o primeiro a valorizar suas ideias, o primeiro a valorizar ali, né, os seus projetos. Eu acho que começa assim, e aí depois a gente vai pensando. Porque eu acredito em tudo isso que eu estou falando para você, que vai ficar mais amplo. Eu preciso acreditar, né? Que a gente vai chegar nessas mas pessoas. A gente está vendo que está se ampliando, né? Então acho que assim, também... Então, assim, é uma crença com registro, né? Não é uma crença só pela crença, né? Eu diria, se prepare, fique o mais preparado possível. Exato. Né? Para quando tiver uma oportunidade ali, você conseguir vislumbrar alguma coisa, legal. Tá, não começar do início. Dada dica importantíssima, maravilhosa. Bom, você como ouvinte do Pod, você sabe que a gente tem um quadro aqui que chama 3 E's, que são aqueles 3 livros para enaltecer, emprestar e esquecer. Quais são esses 3 livros para você? Para enaltecer, a gente começa com enaltecer, né? Pode ser. Podemos seguir essa lógica. Putz, e agora que eu queria enaltecer um monte de gente? Mas eu acho que eu enalteço, apesar de gostar muito de Quarto de Despejo, acho que eu enalteço o Diário de Bitita como um livro importante para mim, a Carolina ali. Perfeito. Com o Diário de Bitita, que é um livro que me acompanha, e eu releio trechos e faço isso. Perfeito. Enalteço, sim. E para emprestar? Para emprestar, olha, tem livro que eu não consigo ter, né? Tem livro que eu nem empresto. Eu já, olha, leva esse livro. Você já dá, já. Depois você passa para frente, quando você terminar de ler. Tem alguns livros que eu não consigo parar de... É aquele livro que você, na verdade, ele é uma corrente emprestável, né? Vamos tem dizer assim. alguns livros assim que eu empresto muito. Agora, deixa eu pensar. Agora, é até uma boa, porque eu vou atrás dos meus livros. Assim, não. Dá um recado às vezes ali pra câmera. Alguns, se tiver assinado, se tiver dedicado, às vezes eu falo, olha, por favor, né? Esse livro
livro está assinado, me devolve. Agora tem uns que eu falo assim, pode ler e passar para frente, deixa eu ver. Um livro que eu empresto muito, e dou muito também, que fica lá, às vezes eu tenho, agora eu não tenho, é A Queda para o Alto, que é do Anderson Herzer, que eu li quando eu tinha, sei lá, 11 anos de idade, e eu sei que algumas pessoas falam do livro e tal, mas para mim também foi importante ler esse livro, porque eu pensei, como que ele, com toda essa situação que ele viveu, que ele passou, ele conseguiu fazer esses registros, como que ele conseguiu escrever isso? Né, contar tudo e fazer e deixar esses relatos, como eu disse, para sempre, né? É um livro que não para na minha estante. Eu vejo alguém, eu dou. Acontece muito com aquele outro livro, Depois daquela Viagem, que é Valéria, acho que é Valéria Piazzi, né? Eu também tenho o livro e dou, leva. É um livro que eu empresto muito, é o Para Diminuir a Febre de Sentir, que é o da Dalva. Eu empresto muito quando eu estou conversando com alguma mulher que fala sobre algum assunto. Depois daquela viagem da Valéria, exato. Isso. Né? Eu empresto muito Para Diminuir a Febre de Sentir. E eu só tenho um e é assinado também. Empresto. Às vezes eu estou conversando com alguém, eu falo, lê as crônicas aqui, você vai ver, depois a gente conversa sobre elas. Então, assim, eu empresto bastante. Esses vários títulos, assim, eu sou de emprestar e de dar de presente também. Eu sou aquela pessoa que fala, lê esse livro, né, meio imperativo, assim. Eu também gosto. Lê esse aqui, pessoa... quase assim, você tem que ler, né? Assim, às vezes depois eu fico pensando, né, eu sou eu sou do tipo que dá um livro de banho quando vai visitar um bebê, né, eu sou... Maravilhoso. Não sei se eu tava lendo ou ouvindo. Acho que eu estava ouvindo algum escritor que fala, numa época que não tinha dinheiro para comprar presente, sempre nos aniversários levava um conto, levava uma poesia. Olha que coisa maravilhosa. Eu já ganhei uma poesia assim, sabe? Maravilhoso isso, né? Encantada. Maurício Rosa, meu amigo, me deu uma poesia. Eu falei, olha que coisa linda, né? Que tesouro, né? Uma maravilha. Essas coisas você vê que... Era enaltecer, emprestar e esquecer. Esquecer, eu não sei se eu esqueceria um livro exatamente dele, mas talvez uma cena. Eu acho que quando eu terminei de ler O Curtiço e posso falar aqui, né? Pode, quando super. A Bertoleza morreu, eu falei, eu não queria ter lido nada disso. Porque que eu li e depois eu reli e tal, e voltou para mim depois, mas aquela cena assim me fez me arrepender muito de ter lido. Eu não acreditei na hora que ela morreu, assim, eu falei, não, tem histórias que terminam desse jeito mesmo pra gente. Talvez a pergunta seja porque era um livro ruim. Não exatamente, mas porque eu fiquei muito mal assim com o desfecho. Com o desfecho, perfeito. Eu queria falar um pouquinho mais aqui já está indo para a reta final aqui do Céu para Bastardos, que é esse livro aqui maravilhoso que a gente já falou um pouquinho dele, editado pela Todavia. Conta um pouquinho assim como que ele surgiu. O título sempre foi esse, ou mudou no meio do caminho? Essa capa maravilhosa. Essa capa é de um artista mineiro chamado Leandro Júnior, né? Essa capa. E a capa é linda mesmo, é incrível. Ele sempre teve esse nome, ele já nasceu com esse nome. Ele nasceu assim, já nasceu assim, olha que interessante. Apesar de que... Já sabia ao que viria. Esse sempre foi o título, né? Eu acho que eu sempre quis escrever sobre isso. Eu já não chamo a Sanarinha de protagonista, eu chamo de narradora, porque eu já não acho que ela seja a protagonista dessa história. Quem é a protagonista? Muita gente fala para mim, por exemplo, que o protagonista pode ser o lugar, né? Pode ser o bairro, o fim do mundo, né? Então, assim, eu não digo isso, né? Que ela é a protagonista, porque essas histórias, essas histórias que ela conta poderiam ser contadas por outras pessoas ali do bairro, né? Da vizinhança e tal. E a história central, o conflito central do livro, que é a história dela com o filho, poderia ter sido contada por outra pessoa também, assim como ela fala, né? De coisas que aconteceram na vizinhança. Sim. Ele já nasceu com esse título porque eu sempre tive vontade de falar sobre isso, né? Sobre essa questão da maternidade solo. Sim. Né? Uma questão que
me pegava muito. E eu achei... A Sanarinha, ela vem de Rua do Larguinho, né? Ela vem de outro livro. Eu ia até te perguntar aqui na sequência, que você migra os personagens de um livro, vamos dizer assim, de uma história, sei lá, X para outra. E também, qual que é essa ideia de manter esse personagem vivo? Porque eu acho isso tão interessante. Então, nem sempre eles não, nem sempre são, né? Eles estão ali, né? Naquele momento de holofote ali naquela história. Em outra história, eles podem só passar, né? Então, estarem ali na vizinhança, enfim. Mas a Sanarinha, ela veio de outro livro, ela vem de Rua do Larguinho, que é um romance entremeado de contos. E aí tem um conto ali, onde ela tá ali no conto para falar sobre as questões de transporte público, as questões da comunidade e tal. E aí eu senti que ela poderia contar mais sobre ela, né? Ela é uma personagem meio misteriosa para mim. Eu nunca conheci ninguém com esse nome. Né? Claro que ela tem muito das mulheres que fizeram parte da minha vida, sem enfim, dúvida. Mas assim, nunca conheci nenhuma Maria Expedicionária. Não sei de onde ela veio, enfim, mas assim, achei que ela poderia contar essas histórias e também direcionar para o conflito central da vida dela, né? E aí o título sempre foi esse mesmo, Céu para os Bastardos, para falar sobre isso mesmo que eu disse, né? Sobre a maternidade solo, sobre essas dificuldades, sobre as responsabilidades que recaem sempre, quase sempre. Eu posso falar que quase que 100% sempre sobre as mulheres, né? Exato. E de culpa, né? De culpa pelo que eventualmente elas podem considerar que deu errado, né? Sempre se culparem, né? Apesar de terem essa responsabilidade, essa responsabilidade por formar alguém e depois se sentir responsável por o que uma pessoa adulta fez, ainda assim. Aí você ficar voltando lá e pensando, claro, né? O que eu fiz de errado? Será que eu devia ter Poderia ter feito feito diferente? Né? Será que se eu tivesse ficado mais tempo com ele E sempre são pessoas que necessitam, a maioria delas, trabalhar fora, que tem essa coisa da ausência. E essa ausência gera uma culpa muito grande, né? Principalmente nas mães. Então, aí ela fala sobre isso, né? Sobre o auxílio, né? Sobre a criança que não é criada só pela mãe, que tem o auxílio ali, ela tem o auxílio da irmã, mas assim, algumas pessoas têm o auxílio da vizinhança, né? As avós mesmo, como auxiliares, enfim. Você entrou nesse ciclo, assim? De ajudar algumas mães, eventualmente? Sim. Eu me lembro, assim, que quando eu moro num conjunto habitacional desde 1986, eu tinha 10 anos quando me mudei para lá. E aí eu já me deparei com essa situação. Ninguém precisou fazer um plano e falar assim, olha, a gente precisa se ajudar. A gente se ajudava assim organicamente, né? Eu não ia buscar só a minha irmã na escola, eu ia buscar uma turminha na escola, porque a mãe não tinha chegado ainda do trabalho, né? Eu e outras pessoas também, outros vizinhos. Então, assim, eu participei sempre disso, né? Eu costumo dizer que o serviço público nasceu em mim ali, naquela época, né? Não como vocação, não, mas assim, não digo isso. Mas eu digo assim, como... vamos ver como a gente vai fazer, né? A gente precisa encontrar uma maneira, né? Se a gente não vai ter uma ajuda assim do governo, então a gente mesmo vai se virar. Como que a gente pode se ajudar? Como a gente pode se ajudar. E aí é uma coisa que sempre foi, assim, rotina. Lindo, né? Rotina na nossa vida, assim, na vida, né? De quem tem uma dificuldade maior de acesso, quem vai chegar mais tarde em casa, quem vai sair mais cedo de casa. Porque, por mais que você vê que os problemas, eles são assim, às vezes você tem a creche, mas o período da creche não é suficiente para você. Não é o mesmo do seu trabalho, não né? é o suficiente para você. E aí você precisa de alguém para te ajudar naquele momento ali, né? Precisa para ir buscar, porque às vezes a creche fecha às 5, você chega às 7, 8 horas. Então, assim, você vê que é como você falou, né? Não adianta só você fazer uma... Né? São problemas rotineiros da pessoa que ela precisa resolver? Sim, também, né? Mas, assim, a gente se ajuda. Eu já estou nesse círculo aí há muito tempo. E certamente muitas dessas histórias, dessas inspirações estão também no seu trabalho, né? Posso ler um trechinho aqui? Por favor. Pra gente fechar. Andando a pé, é possível constatar com maior atenção questões elementares que assolam o fim do mundo. Como são sujas as ruas, as calçadas aleijadas, fios repletos de restos de rabiola, paisagem doente, cheiro de fossas, correntezas de água podre beirando as guias. Uma cadela magra passou por mim, numa ocasião, carregando uma sacola presa aos dentes,
como se voltasse das compras. As tetas vazias. A ninhada certamente aguardava faminta, escondida em algum buraco. A pobre mãe, em busca de alimento para se fortalecer e sustentar os filhos, e analisar o conteúdo de seu pacote de esperança num lugar afastado, onde outros desvalidos não a importunassem. Presenciei uma outra cachorra nas mesmas condições, devorando dejetos. Deve ter farejado algum indício de vitamina para seu sangue ralo, com expectativa de produzir leite para os que dependiam dela. Então é muito isso, né? Esse texto é exatamente sobre o que a gente acabou de falar, né? Sobre essa busca, essa coisa de buscar fora, enquanto os dependentes estão esperando, e o que trazer, né? E o que esse caminho da ida e da volta, né, representa, e tudo que tem que enfrentar nessa ida e nessa volta para garantir essa volta de uma forma mais segura e garantir que volte-se com alguma coisa para essas crias que estão com fome. E aí eu queria pegar esse ponto justamente para te perguntar, porque essa fome ela não é só de comida, né? Não. Então eu ia te perguntar exatamente, fazer esse ponto, exatamente, se essa ainda é também uma trajetória de muitas mães negras da periferia, né? Que precisa voltar, não só com essa comida, com o salário, vamos dizer assim, mas precisa voltar com disposição também, e com afeto e com palavra, também para essas pessoas que estão esperando essa volta, né? São tantas coisas, assim, né? Às vezes as pessoas classificam a literatura, às vezes, periférica ou marginal e tal, e esperam sempre cenas assim que falam de roubo, de assassinato, de violência e tal, e elas existem, porque existe na cidade toda, eu sei, mas as estatísticas ou as dificuldades fazem com que possam existir mais, às vezes, nesses lugares, até pelo que você disse. Chego mais tarde, né, a rua não tem iluminação, o policiamento não é suficiente, tal, então assim, eu corro um risco, enfim, mas existem delicadezas também que eu sempre gosto de trazer sobre essas pessoas, sobre essas mulheres, esses homens, esses habitantes, né, da cidade, de vários lugares das cidades, né, dos fins do mundo, dos lugares, né, que eu identifico, às vezes, em outros lugares que eu, não apenas em São Paulo, as pessoas às vezes acham que eu estou falando efetivamente do meu bairro, e não, às vezes eu estou falando de coisas que eu vi em outros lugares, né, mas também essas delicadezas, também dizer que essas mulheres, é o que você falou, elas precisam levar tantas coisas, essas mulheres ou esses homens, enfim, mas, né, falando, sei lá, da Sanarinha, por exemplo, das mulheres que estão aí no livro. Sim, eu preciso trazer comida, mas eu preciso também desse momento. Essa semana eu estava olhando o meu vestido de batizado, que eu encontrei lá nos guardados da minha mãe, né? E aí fui para uma história toda de que fui batizada numa igreja brasileira, não pude ir para a igreja católica apostólica romana, porque minha mãe não tinha um casamento formal, né? Era uma mãe solo e tal, e não podia. Mas a delicadeza de ter procurado fazer de alguma maneira, né? O símbolo, né? Sim, aquela preocupação que vai de encontro com o título Céu para os Bastardos, aquele medo, né, que as pessoas tinham de uma criança morrer sem batismo e não ir para o céu porque era pagã, enfim. Mesmo talvez não acreditando nisso, mas o senso de responsabilidade de falar assim, mas vai que é verdade, então eu vou ver o que eu posso fazer, né? A minha parte que eu posso fazer. Então eu pensei em tudo. E aí eu perguntei, mãe, foi você que comprou esse vestido? Ou foi a minha madrinha, né? De que eu não me lembro. Ela falou assim, fui eu que comprei. Aí eu fiquei pensando, né, em tudo que ela investiu ali de tempo e de dinheiro para comprar aquele vestido, para fazer uma coisa que talvez ela nem acreditasse, mas que como responsabilidade, né, para ela, assim como eu precisava ir para a escola, eu precisava ser vacinada, eu precisava ser batizada, porque alguém disse para ela que se eu morresse sem batismo eu talvez não fosse para o céu, e aí ela falou assim, eu vou dar meu jeito, né? Vou fazer do meu jeito. Então são essas delicadezas que existem dentro de todas as pessoas que eu gosto de retratar. Perfeito. Entende? De falar. Que todas as pessoas, quando eu olho para elas, eu penso, a pessoa tem uma cor favorita, ela tem uma comida que ela gosta mais, né? Ainda que ela esteja com muita fome, mas se ela pudesse escolher, ela ia escolher determinada coisa. Exato. Ela tem uma música da vida dela, os amores para contar. Essa parte que eu gosto de ver também. E de escrever e de mostrar.
Perfeito, lindo. Não. Fechamos lindamente aqui. As lembranças. Eu queria fazer o ping-pong rapidinho com você aqui, pra gente fechar. Escrever é... Escrever é liberdade. Editar é oportunidade, eu acho. Oportunidade de refazer, de repensar, de voltar. Ler é essencial, né? Pode parecer assim uma palavra que eu fui, mas é essencial. Mesmo que eu disse a leitura que a minha avó não conseguia fazer de um livro, mas ela lia as coisas ali, né? Então, ler é o que faz você conhecer, é o que faz você observar, é o que faz você ter vontade, né? É o que te desperta curiosidade para conhecer outras coisas, que te traz novas amizades, que te traz novas esperanças de conhecer lugares, né? De ouvir novas músicas. Então, assim... Sim. Perfeito. É o que te toca, como essa cena que eu acabei de ler aqui, lindamente. Tanta coisa que você disse com essa cena das cachorras, né? Ler é incrível. Publicar, eu diria que publicar, se eu fosse falar uma palavra para publicar, eu ia dizer oportunidade também, igualitária, para você ter pelo menos... a possibilidade de alguém falar com você, falar para você, olha, agora talvez assim do jeito que está não, mas vamos fazer assim, né? Trabalha, faz, e isso o que precisa ser feito é o que a gente conversou, né? Profissionais interessados. Quando eu digo profissionais assim, eu nem sei, mas assim, eu estou dizendo de pessoas que podem, vamos colocar assim, pessoas que podem fazer, né? Como diz a Sanarinha, o que não pode ser feito, não pode ser feito. Mas vamos fazer o que pode ser feito? Então, assim, eu acho que publicar precisa ser uma oportunidade de todos. Perfeito. Né? E a opinião do leitor? A opinião do leitor, puxa, é muito interessante ter contato com a opinião do leitor, né? Porque eu sempre quis opinar, assim, quando eu lia criança, jovem, eu queria opinar sobre os livros que eu lia e não tinha essa possibilidade. Então, para mim, assim, é muito encantador, assim, sabe? Ter contato com a opinião do leitor, né? Poder trocar. Legal. Né? Uma coisa, assim, muito, muito bacana. Porque eu queria, né, conversar com os meus autores e perguntar. Né? Eu queria perguntar, né? Porque a Bertoleza morrer. Exato. É claro que se é um autor que já não está mais por aqui, não vai dar mais para responder. Mas poder conversar com os autores vivos e tal é muito, muito interessante. Até para mim, como leitora. Sim, né? Total. Não, e é por isso que as pessoas gostam tanto de ouvir também essa conversa, para ouvir vocês, para ver as histórias que estão por trás e tal. Então, maravilhoso. Bom, agora chegamos ao final, literalmente. De verdade. Eu queria te agradecer demais aí pelo papo, pela oportunidade. Prazer enorme, que conversa gostosa. A gente começou a conversar agora. Pois assim. Acho que a gente estourou o tempo já. Um pouquinho. Mas é isso, eu acho que de novo, né, um tema gostoso, que flui também, e se deixar a gente fica aqui horas conversando, como a gente quase não entrou no ar, né? Sim. Se deixar, a gente estaria até agora fora do ar, trocando ideias e tudo, mas te agradecer demais aí, te agradecer a oportunidade, a conversa, todas as dicas, parabenizar pelo seu trabalho, que venham muitas mais coisas, que você não pare de escrever aí para nos alegrar sempre. Foi um convite muito... que chegou a mim com muita alegria e obrigada. Imagina, mesmo. Eu que agradeço de verdade mesmo, que venham muito mais coisas suas aí para nossa felicidade. Gente, super obrigado aí, obrigado pela audiência. Não deixe de comentar aqui o que vocês acharam aqui embaixo, o que vocês acharam do conteúdo, do episódio, quem vocês gostariam de sugerir aí para uma próxima edição, que a gente vai tentar contatar essas pessoas. Fiquem com Deus e a gente se vê já no outro episódio, tá bom? Um beijo grande. Até já.